Meus irmãos, meus mestres, salve Deus. Vamos falar sobre a doutrina do amanhecer. Se não puderem entender pela mente, procure entender pelo coração. Quem é Seta Branca? Na hierarquia universal de seres de toda natureza, Seta Branca é o que habitualmente chamamos de um espírito de luz. Numa explicação um pouco precária, mas condizente com a nossa limitação humana, o espírito de luz é uma individualidade, algo único e ímpar, criado por Deus, o qual um dia, na eternidade, iniciou uma trajetória, tornou-se impuro e, fazendo um retorno elíptico, voltou para Deus. No caminho mais próximo de Deus, ele é iluminado pela luz divina, se torna de luz. Numa outra tentativa de explicação, tomamos por base o conceito de energia. O espírito de luz seria aquele que se alimenta das energias do céu, em contraposição do espírito em trânsito na terra, que se alimenta das energias da natureza terrestre. Assim, meus irmãos, meus mestres, Seta Branca é um espírito de luz e, nessa condição, é um grande missionário que há milênios exerce uma missão específica: socorrer a humanidade em seus momentos de transição. Nos itens seguintes, são descritos episódios de sua vida na Terra que tornarão mais fácil o entendimento de suas mensagens. O Equitumã. Há mais ou menos 320 séculos, 32 mil anos, surgiu na Terra um grupo de missionários que ficou conhecido na nossa linguagem iniciática como Equitumãs. Eram homens e mulheres com 3 a 4 metros de altura, vindo de um conjunto planetário, um sistema conhecido por nós na corrente como planeta mãe, planeta monstro ou capela. Eles chegaram em naves que conhecemos com os nomes de estufas e chalanas. Seus corpos eram diferentes dos nossos e sua fisiologia os tornava quase indestrutíveis na Terra. Por isso, eles se tornaram conhecidos como imortais. Essa condição, entretanto, foi se modificando com o tempo e seus descendentes se tornaram mortais, os seus descendentes. Como nós, mas de acordo com as condições fisiológicas desse tempo longínquo da biologia terrena. Meus irmãos, meus mestres, no início, eles habitaram uma região que hoje se chama Andina, na costa oriental da atual América Latina. Durante os 2000 anos que durou a civilização dos Equitumãs, que dominou a Terra de então, e dela se encontram ainda traços físicos nas calendas dos povos. Após 2000 anos, ou seja, mais ou menos há 300 séculos, 30 mil anos, eles desapareceram repentinamente num cataclismo que atingiu a Terra.
Essa hecatombe foi provocada pela aproximação de um corpo extraterreno, que muito se assemelhava à imagem que hoje fazemos de uma nave espacial. Ela circulou sobre a Terra e sua presença provocou eclosões de vários tipos. Na região que presentemente se chama Andes, ela sepultou o núcleo central da civilização Equitumã, na área do atual lago Titicaca, situada entre o Peru e a Bolívia de hoje. Meus irmãos, meus mestres, na linguagem do Vale do Amanhecer, essa nave ficou conhecida como Estrela Candente, e o fenômeno da formação do lago Titicaca, como resultante de uma lágrima de estrela candente. Esse conhecimento, realizado sob a proteção e a bênção de Deus, foi executada sob a direção de um mestre planetário, um espírito de luz que hoje nós chamamos de Pai Seta Branca. Ele foi o comandante da Estrela Candente. Salve Deus. O Tumuxi, mais ou menos 5.000 anos depois do desaparecimento dos Equitumãs, surgiu na Terra outro grupo de missionários, também de origem extraterrena, e cuja constituição física era muito diferente dos terráqueos da época. Eram homens e mulheres de muita beleza física. Não se reproduziam como os terráqueos, ou seja, não tinham filhos, e suas vidas tinham uma duração prevista de 200 anos. Eram cientistas e artesãos, e aversos à arte da guerra e da luta física. O principal objetivo da civilização dos Tumuxis, como ficaram conhecido em nossa corrente, era a manipulação científica das energias planetárias em escala sideral. Eles conheciam a intimidade do átomo e sua relação com o cosmos. Sabiam do mecanismo da relação energética entre os corpos celestes e a Terra, principalmente a conjunção de força entre o triângulo Sol, Terra, Lua. Com seus instrumentos sofisticados, eles construíram grandes usinas de integração e desintegração das energias. Moviam-se na superfície do planeta com suas naves próprias e possuía mapas e maquetes do globo terrestres, cartas astronômicas perfeitas, de cronometria própria. A sede da civilização Tumuxi era localizada numa região que hoje é coberta pelo Oceano Pacífico, tendo ficado na tona apenas um pequenino ponto desse território, a Ilha da Páscoa. Tanto nessa ilha como em outros pontos do globo, existe até hoje ruína das construções Tumuxis. Machu Picchu, as pirâmides do atual Egito, as pirâmides do México e outras. Essas máquinas gigantescas eram dispostas na topografia da época, obedecendo uma triangulação baseada no mapa maquete chamado Mutupi. O grande Tumuxi, o responsável por essa missão, foi o espírito então na roupagem de Tumuxi, que hoje nós conhecemos como Seta Branca. Salve Deus.